Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês, que o sol da justiça que é Cristo possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um belo dia. Vamos estudar a lição? E hoje, terça-feira, 12 de maio de 2026, a lição 2 de hoje, ela tem como título Jesus nos ensina a orar. Quando Jesus veio a este mundo, ele encontrou uma religião assim de aparências, né? Uma religião assim maculada por cobiça, inveja, e havia realmente uma liderança no templo, né? Como fariseus e escribas, onde eles tinham a sua necessidade sempre de se mostrar publicamente, né? E essa liderança dos templos ali das sinagogas, com esses fariseus e escribas, eles gostavam assim de fazer orações em voz alta, orações longas assim, bastante pré-elaboradas e planejadas, e geralmente eles faziam essas orações em pé justamente para eles serem vistos, né, e admirados, né, como homens públicos assim corretos, com palavras assim excessivamente formal, refinada, né, com um vocabulário usual e difícil de compreensão, para se mostrarem cultos, né, e muitas palavras assim decoradas. E Jesus, porém, veio para desconstruir toda essa falsidade, esse conceito maligno, e até ele criticou essas orações, apontando como essas orações eram feitas como exibições e não por uma verdadeira comunhão com Deus. E Cristo veio nos ensinar que a verdadeira prática é a justiça, consiste em ter apenas o Senhor como testemunho de nós, principalmente quando fazemos orações, né? E por isso que Jesus diz lá, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Ele está falando de orações, né? Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 4, 6 e 18. Onde a oração se trata de uma intimidade, de um relacionamento pessoal entre o adorador e Deus. E aquelas palavras de Jesus foram como um verdadeiro alento, né, de humildade diante daqueles fariseus, né? Eles sentiam-se indignos diante de inúmeras apresentações religiosas. Muitos os que observavam, tentando assim imitar-lhes as obras, porque esses fariseus que iam lá para orar e se apresentar na frente, eles estavam querendo que as pessoas vissem realmente que eles eram pessoas valorosas, pessoas conceituadas, né? E ao ouvirem as palavras de Jesus, que estava ali no meio daquilo tudo, Jesus aponta para os discípulos e diz, não vos assemelheis, pois eles, está lá em Mateus 6,8, é bem provável que tenha sentido como se um fardo lhes fosse retirado das costas, né? Porque eles eram acostumados ali a ver aqueles fariseus, aqueles escribas, fazerem toda aquela cerimônia, aquele cerimonial, né, já decorado, e as pessoas admiravam. E quando Jesus fala diferente, parece que naquelas pessoas mais humildes foi tirado assim aquele fardo, e as pessoas também podiam orar, também participar. E não eram os costumes religiosos e nem as riquezas que os tornavam favorecidos diante de Deus. E ali as pessoas mais humildes ficaram sabendo disso. Porque na realidade a oração ela tem que estar cheia dos tesouros do céu, né? A oração tem que estar com amor, com alegria, com paz, com longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio,
São coisas que tem que estar constando na oração. E não as palavras rebuscadas ditas por esses líderes fariseus nas orações que eles mencionavam ali no templo. E os discípulos viam e observavam a Jesus orar e sabiam que orações sinceras deveriam ser com o coração aberto. E isso era a parte essencial de sua vida. E que Jesus fazia assim com simplicidade, mostrando isto para eles, que as orações deviam ser simples. E que já vemos ali em Lucas 5,16, Lucas 6,12 e Marcos capítulo 1, versículo 35 e Marcos capítulo 6, versículo 46. E ao presenciarem como Jesus orava, eles viram, eles notaram esse contraste tremendo entre os líderes judaicos ali do templo e entenderam, e Jesus, né? E entenderam que havia muito mais oração do que eles haviam considerado. E assim os discípulos pediram. Ao ver isto, né, quando Jesus somente falou que não deveriam orar como os fariseus e escribas, aí os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, ensina-nos a orar, que está lá em Lucas 11:1. Jesus mostrou aos seus seguidores na época, e a nós hoje, que a oração tem que ter uma simplicidade. Uma oração que nós fazemos a Deus tem que conter tudo isto, devendo sair de um coração aberto, conectado, reverente, humilde, uma linguagem comum do dia a dia, simples, onde o coração deve brotar humildade. Na oração que Cristo nos ensinou, estão contidos os princípios do reino dos céus. Não são palavras que devam ser proferidas com vãs repetições, como o próprio Jesus diz lá em Mateus 6,7. E o início da oração temos que reconhecer a soberania de Deus quando Jesus ensina a oração e diz lá: Pai nosso que estás nos céus. Aqui é onde nós devemos mostrar intimidade e relacionamento com aquele que nos criou. É o nosso Pai, nós pertencemos à família dele. Nós estamos dizendo para Deus Pai, que nós somos filhos dele, por isso nós chamamos de Pai. E santificado seja o teu nome. Nós estamos reconhecendo que Deus está acima de todas as coisas no universo, mostrando que Deus é eterno, é santo. E quando diz lá na oração, venha ao teu reino, aqui é um clamor, uma esperança para que logo Jesus venha pela sua segunda vez e que ele estabeleça seu reino como ele havia falado, o reino de glória, pela habitação do Espírito Santo na nossa vida hoje, até que realmente ele possa surgir nas nuvens dos céus e volte. E quando a oração fala, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, é um desejo que cada um deve ter, uma entrega que cada um deve fazer, com um clamor pela unificação do governo de Deus, seja feita a nossa vida aqui na terra, como é feita perfeitamente lá no céu pelos seres celestiais. E que seja cumprindo tudo isso na nossa vida, e que tudo isso seja voluntário, que a pessoa chega a Deus voluntariamente, confiando que Deus sabe o que é melhor para nós, em vez de nós estarmos pedindo o que nós queremos, ou seja, a nossa vontade. Tem que ser a vontade de Deus. E quando ele fala, pão nosso de cada dia nos dai hoje, está representando a nossa dependência física, emocional e espiritual total de Deus, porque Deus é que nos sustenta. Nós temos que fazer uma renúncia de nós, é que Deus nos dá realmente esse pão todo dia, Ele nos dá a nossa casa que nós temos, nosso alimento, porque aqui nós estamos como peregrinos. Deus, Ele é o dono de tudo isto que está aqui. É uma provisão divina quando Ele dá o alimento para nós, a água. E a parte espiritual também Ele dá para nós através da sua palavra, a Bíblia, que nos ensina a serem melhores pessoas.
reconhecer Jesus como o Salvador e Senhor de nossas vidas. E quando na oração fala, perdoa-nos as nossas dívidas, aqui é um pedido que nós estamos falando para Deus, para Ele nos dar o perdão pelos nossos atos ruins que nós cometemos todos os dias. E pecamos contra Deus, contra o nosso próximo, né? Ou às vezes deixamos de fazer as coisas para o nosso próximo, por falta às vezes de amor, de compreensão, de solidariedade e de amor, principalmente. É uma busca de perdão por estar arrependido pelas ações feitas, pelas nossas omissões que nós fazemos todos os dias. E quando ele diz, não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal, não é um pedido para nunca ser tentado, não, mas sim uma súplica diária pela proteção divina, que Deus esteja sempre conosco, nos ajudando os problemas que nós temos de pecado, que Ele seja o abrigo para nós contra o mal desse mundo, que fala ali no Salmo 91, e que seja por parte de nós um reconhecimento da nossa fraqueza e da nossa dependência de Deus. E quando ele fala, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém, que é finalizada a oração, aqui é uma declaração de adoração que nós fazemos dando total confiança e soberania absoluta para Deus. É uma admissão, um reconhecimento de que Deus é o nosso Criador e mantenedor. Ele é o Rei dos Reis, Ele é soberano sobre todas as coisas do universo. Onde tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós fazemos, pertence a Ele, Deus. Ele é dono do universo. Ele é Deus de toda honra, glória e louvor. E devemos dar isso somente a Ele, mais ninguém em adoração. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Que você, meu amigo, minha amiga, possa refletir sobre o que nós falamos aqui, que você possa aceitar somente a Jesus como o Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz lá em João 14,6, que Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é o único mediador. A salvação só vem através dele. E que nós possamos fazer essas orações pensando em Jesus, no seu sacrifício. E que a gente possa ter reverência ao dobrarmos os joelhos e orarmos ao grandioso Deus. Que você tenha um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.